Meu nome é Lucas, tenho 27 anos e trabalho na empresa de comércio geral Lana Corporation. Estou na área de vendas há 5 anos. Gosto de interagir com as pessoas, por isso escolhi uma carreira em vendas, e tem sido perfeito para mim. No meu papel, encontro vários clientes, o que proporciona muitas oportunidades de interagir com pessoas diferentes, tornando meu trabalho agradável. Nossa empresa é bastante grande e é bem conhecida na indústria por seus abrangentes benefícios aos funcionários, o que a torna um local de trabalho respeitável. A equipe geralmente é bem-humorada e é raro encontrar alguém desagradável. Eu me apeguei tanto a essa empresa que queria passar toda a minha carreira aqui. O novo ano fiscal havia chegado e, com ele, a temporada para novos funcionários se juntarem. Em meu 5º ano de trabalho, ganhei alguns júniors, e neste dia, meu gerente Lécio me designou como mentor de um novato. Estou contando com você. Acredito que você pode fazer isso, e eu vou te apoiar. Vamos dar o nosso melhor, me encorajou Lécio, impulsionando minha motivação. Certo, vou dar o meu melhor, respondi. Como vão vocês? Disse Diogo Fagundes, vice-presidente executivo da empresa, ao aparecer. Diogo, como você está? Cumprimentou o Lécio, junto com todos os outros no departamento. Em seguida, uma mulher apareceu atrás de Diogo. Seus olhos sombreados eram azuis, seus cílios perfeitos, e seus lábios tão brilhantes que você pensaria que ela tinha acabado de comer frango frito. Suas unhas eram incríveis, extremamente chamativas, longas e brilhantes, adornadas com pérolas e afins. Ela definitivamente tinha o visual de uma garota moderna. Eu estava me perguntando quem ela era quando Diogo disse: "Esta é minha filha Laiane. Ela é uma das novas recrutas deste ano e se juntará a este departamento." "Quem é o responsável por treiná-la?" perguntaram. "Estávamos pensando em ter o Lucas cuidando disso", Diogo disse. "Lucas?" perguntaram. "Sim, sou eu", respondi, levantando minha mão direita. Diogo bateu no meu ombro e disse: "Ah, então por favor, cuide bem da minha filha." Com um tchau, ele saiu do departamento. Ele deu ênfase na orientação para eu cuidasse de sua filha. Acho que isso significa alguma coisa. Quanto a Laiane, filha de Diogo, ela estava brincando sem se importar muito com suas unhas chamativas, parecendo completamente desinteressada. "Laiane, você poderia se apresentar?" perguntou Lécio, um tanto hesitante, ao qual ela respondeu apenas: "Sou a Laiane, tenho 20 anos, e deixou por isso mesmo." Era isso que todo o departamento devia estar pensando, já que a sala ficou estranhamente silenciosa. "De qualquer forma, sou o Lucas, seu mentor, e estou ansioso para trabalhar com você", eu disse para Laiane. Então ela respondeu com um sim e começou a mexer no cabelo. Será que ela vai ficar bem mesmo? Não pude deixar de me sentir ansioso. Minhas preocupações se mostraram bem fundamentadas, já que Laiane mostrou uma extrema falta de entusiasmo pelo trabalho. Enquanto novos funcionários anteriores, como a ávida e motivada Sofia, mostravam algum semblante de novatos, ela não demonstrava nada disso. Como seu mentor, notei que ela não parecia interessada em se comunicar comigo também. Mesmo quando eu tentava envolvê-la em conversas, ela muitas vezes estava olhando para o celular ou, pior ainda, para as unhas, o que não era apropriado durante o expediente. Naturalmente, isso tornava a comunicação eficaz praticamente impossível. Será que ela talvez não se sentia confortável com a comunicação verbal? Pensei que talvez ela fosse mais falante via e-mail ou redes sociais. Então sugeri: "Acho que seria melhor termos os contatos um do outro. Você poderia compartilhar seu e-mail ou conta de redes sociais?" Sua resposta foi um simples ou absolutamente não. Pensei se tinha sido muito direto, mas, novamente, ela frequentemente usava o celular durante o trabalho ou saía frequentemente de sua mesa, e quando perguntada, ela dizia que estava indo fazer uma pausa ou ao banheiro. Estava claro para todos que ela carecia de motivação. Onde diabos ela deixou seu entusiasmo?
Ela completava as tarefas que eu atribuía, mas sem um relatório final da Laiane, eu não tinha como saber se ela realmente as tinha concluído, o que levava a verificações desnecessárias. Laiane, se você relatar quando terminar, fica mais fácil de verificar, não é? É desnecessário, já que você vai verificar de qualquer forma depois, ela retrucou. Eu achava que relatar era essencial, mas parecia fútil argumentar. Apesar disso, a escrita de Laiane era meticulosa e ela conseguia completar papéis em um ritmo decente, sugerindo que ela era capaz quando queria. Era apenas que ela escolhia não querer. E enquanto Laiane continuava sendo uma fonte de problemas para mim, os dias passavam e o trabalho não parava. Hoje era um dia de visitar nosso cliente. Tínhamos uma relação de longa data com esta empresa e eu havia sido apresentado a eles como um novo funcionário. Desde então, assumi o lugar do meu superior e mantive um bom relacionamento com eles. Estou até em termos amigáveis com César, nosso contato lá, fora do trabalho. Quando mencionei para Laiane que íamos saudar um cliente, ela pareceu visivelmente irritada. Isso faz parte da experiência Laiane, de alguma forma consegui persuadi-la antes de irmos para o local do cliente. Fomos mostrados para a sala de reuniões habitual, e Laiane estava mexendo no celular enquanto esperávamos. Laiane, você pode parar com isso? Eu comecei, assim que César entrou na sala. Lucas, obrigado como sempre por sua ajuda. Realmente aprecio isso, disse César. O prazer é todo nosso. Hoje trouxe uma nova recruta comigo, eu encorajei Laiane a se apresentar. Ah, uma mulher desta vez, César parecia aliviado, esperando pela apresentação dela. Laiane olhou para cima do celular e disse simplesmente: Sou Laiane, e imediatamente olhou para baixo de novo. É só isso mesmo? César olhou para mim como se dissesse: Isso é tudo? Laiane, isso é tudo para a apresentação? Perguntei. Sim, é, respondeu ela. Mas antes de irmos, mencionei que queria que você falasse com ele sobre aquele assunto e entregasse os documentos, certo? Eu disse a ela. Ah, eu esqueci o que era para falar, e os documentos que você quer que eu entregue estão na minha bolsa, então pegue você mesmo, disse Laiane. Quanto a esse assunto, se você lembrar, pode falar sobre isso, mas pedi para você lidar com isso, Laiane. Bem, agora estou pedindo a você, então por favor, cuide disso, ela disse, começando a mexer nas unhas novamente. César e eu ficamos sem palavras novamente. Trocamos olhares em silêncio, ambos pedindo desculpas. Sinto muito, César, ou eu disse. No final, conduzi todas as discussões com César, tornando a presença de Laiane ali inútil. No caminho de volta, César simpatizou. Parece que você está tendo um tempo difícil com o treinamento de uma nova recruta. No momento em que cheguei perto, Lécio estava completamente em guarda, como se dissesse do que você está falando. Fora isso, Laiane vem trabalhar todos os dias. Bem, ouvi dizer que seu pai, Diogo, atrás junto, mas decidi abordar o comportamento de ontem também. Laiane, sua atitude com o César ontem foi inaceitável. Ele é alguém em quem confiamos há muitos anos. Não disse nada, mas não teria sido tolerado se fosse outra pessoa. Bem, não fui repreendida, então deve estar tudo bem, né? Respondeu ela. Não é sobre isso. É sobre como essa atitude não será aceitável em outro lugar. E se alguém a tratasse da mesma forma? Perguntei. Eu não me importaria. Sua resposta casual me deixou murmurando. Nossa atitude pode levar à rescisão de contratos. Temos que ser profissionais em nossos papéis, tentei explicar, mas ela apenas riu, como se dissesse. Minha paciência estava se esgotando. Laiane, com essa atitude e mentalidade, você pode não conseguir continuar nesta empresa. Então você deveria me demitir, ela disse, levantando-se e deixando o departamento. Nos tempos de hoje, não é tão fácil simplesmente demitir alguém assim, certo? Ela estava ciente disso quando falou.
Enquanto Laiane estava fora, decidi consultar Lécio sobre ela. Lécio estava completamente alerta assim que me aproximei. Fiquei na frente do Lécio e tentei dizer: Lécio, você não acha que a atitude da Laiane está um pouco exagerada, tanto como adulto que trabalha quanto como nova funcionária? Porém, a resposta dele foi um sorriso seguido das seguintes palavras: ela é filha do Diogo. Só aguente um pouco mais, você consegue lidar com isso, tenho certeza. Não pude deixar de pensar que o Lécio era pouco confiável, o que parecia apenas natural. Não vou pedir desculpas por sentir dessa forma. Podia sentir o estresse se acumulando dentro de mim. Um dia, enquanto de alguma forma conseguia manter o estresse de transbordar, a Laiane fez de novo. O contrato que ela preparou continha informações incorretas, como de costume. Laiane não disse nada, então, quando eu verifiquei por volta do momento em que presumi que ela terminaria, descobri que o valor não estava escrito por extenso. Além disso, não havia unidades fornecidas, então eram apenas números escritos. Isso não se qualificaria como um contrato para nossa empresa. Temos instruções para escrever os valores em números e por extenso, e incluir a unidade após o valor nos nossos contratos. Claro, eu havia explicado isso para a Laiane como parte do treinamento sobre como preparar contratos, mas parecia que ela não tinha entendido. Laiane, vi um contrato que você preparou. Está realmente terminado? Ela apenas acenou com a cabeça. O valor não está escrito por extenso, então não podemos usar isso como contrato. Lembra quando eu te ensinei como fazer um? Posso não lembrar. Você não se lembra? Vou explicar de novo, então você pode refazer e lembrar desta vez. Laiane visivelmente ficou incomodada. Por que você simplesmente não conserta isso? Perguntou ela. Não, essa é a tarefa que te confiei. Além disso, se você não corrigir, vai cometer o mesmo erro da próxima vez. Tentei explicar gentilmente, mas a Laiane respondeu: não seria mais rápido se a pessoa que percebeu o erro simplesmente o consertasse? Não, você tem que se responsabilizar pelo seu próprio trabalho. Bem, me disseram para fazer, e eu realmente não tenho um senso de responsabilidade, então você pode consertar. Foi a gota d'água para mim. Chega, já deu. É assim que um adulto trabalhador se comporta? Não pude deixar de elevar a voz, e a Laiane me encarou com os olhos arregalados. Pude sentir todos no departamento olhando para nós. Vi o John entrando em pânico pelo canto do olho, e então, de repente, uma voz mais alta veio de trás. Seu canalha, com quem você pensa que está gritando? Quando me virei, vi a figura do Diogo. Ele veio na minha direção com passos largos e gritou: como você se atreve a gritar com minha filha? Olhe para ela, parece que está prestes a chorar. Parecia que o Diogo veio ver como a filha estava se saindo no trabalho e acabou me encontrando levantando a voz para ela. Além disso, era verdade que eu tinha gritado com a Laiane, então não tinha nada a dizer em resposta. Diogo, vamos nos acalmar, disse John, tentando acalmá-lo com uma frase meio cômica, mas a raiva do Diogo só parecia aumentar. John, junto com o Riquelme e o Andrew dos assentos próximos, tiveram que contê-lo, enquanto eu estava prestes a explodir fisicamente. Cale a boca. Você fez minha filha chorar. Você é a pior escória. Alguém tão desajeitado como você não pertence à nossa empresa. Saia daqui agora, entendeu? Depois de ser repreendido pelo Diogo, decidi fazer o que me mandaram e sair. John, por favor, cuide do resto, eu disse, pegando minha mochila e saindo do departamento. Diogo ainda estava fazendo alvoroço, e o departamento estava em silêncio porque eu estava prestes a realmente sair. Mas, neste ponto, eu não me importava mais. Enquanto saía, vi a Laiane. Em vez de parecer prestes a chorar, seu rosto estava pálido, e nossos olhares se encontraram. Era a primeira vez que via tal expressão em seu rosto, mas decidi ignorar e sair da empresa.
Cerca de 3 dias depois de ser mandado embora pelo Diogo, fui trabalhar como de costume pela manhã. O Diogo apenas me mandou embora, não que fui demitido. Enquanto caminhava pelo saguão da entrada da empresa, inesperadamente encontrei Diogo e Laiane. Era nossa primeira reunião em 3 dias. Fiz contato visual com o Diogo, e ele começou a se aproximar novamente. Laiane estava olhando para baixo atrás dele. Você, por que está aqui, mesmo depois de ser demitido? Gritou o Diogo para mim. Então, respondi com um sorriso. Bem, não fui oficialmente demitido. Só estive de licença remunerada nos últimos dias. Do que está falando? É por causa de alguém como você responsável pelo treinamento que minha filha odeia o trabalho. Como se atreve a gritar com ela? Diogo tremia de raiva, mas decidi finalmente dizer o que queria dizer. Agora que chegamos a este ponto, deixe-me dizer que sua filha Laiane sempre teve falta de motivação e não tentou aprender o trabalho. Ela nunca usou uma linguagem educada com ninguém e agiu como se quisesse ser demitida. Talvez ela quisesse sair desde o início. Como pode essa ser a razão? Laiane está deprimida e sem energia. É tudo culpa sua. Quando há uma pessoa irritada na minha frente, de alguma forma eu fico calmo, o que acho que é uma experiência comum. É exatamente como me sinto agora. Enquanto olhava para o Diogo com um olhar frio, ouvi uma voz dizendo: Então você está aqui. Quando olhei na direção da voz, era o presidente da Fabian Commerce, o Sr. Fabian. Sr. Fabian, bom dia, Diogo disse e se endireitou imediatamente. Nem mesmo alguém como o Diogo podia enfrentar o Sr. Fabian. No entanto, o Sr. Fabian ignorou o Diogo e falou comigo. Ouvi dizer que você estava vindo trabalhar, mas não consegui te encontrar em lugar algum. Eu disse que iríamos juntos de carro. Perguntei por aí e ninguém sabia onde meu filho estava. Eu estava apenas envolvido em uma conversa aqui, respondi. O Sr. Fabian lançou um olhar afiado para o Diogo e disse: Diogo, você parece ser bastante autoritário. Esse garoto fez alguma coisa? Bem, Lucas estava encarregado do treinamento da minha filha e ele gritou com ela. Eu realmente gostaria de ver a cara de quem o criou tão mal, disse Diogo desafiadoramente. Então o Sr. Fabian disse: Se você quer conhecer o responsável pela criação dele, hoje é o seu dia de sorte. Esse garoto é meu filho. Dizendo isso, o Sr. Fabian sorriu calorosamente. Sim, sou filho do Sr. Fabian. E há uma razão para nossos sobrenomes serem diferentes. É porque meus pais vivem em união estável. Em outras palavras, meus pais não são casados legalmente, e certamente há uma razão para isso também. A razão para isso é porque minha mãe sempre valorizou sua liberdade e não queria ser amarrada por nada. Minha mãe, uma designer que viajava pelo mundo por causa de seu trabalho, sempre se referia a ele como sua vocação. Ela ainda está ativa em sua carreira e sua marca, Styles, é apresentada na coleção de Paris todos os anos. Mesmo quando conheceu meu pai e discutiram sobre casamento, a ideia de largar o emprego era impensável para ela. Na verdade, ela quase terminou com meu pai, dizendo: Gosto de você, mas se eu virar dona de casa, não poderei trabalhar. No entanto, não querendo perdê-la, meu pai propôs deles se casarem sem ela largar seu emprego. Depois de muitas discussões, eles optaram por uma união estável em vez de uma oficial, eu disse. Essa história era uma história frequente dos meus pais desde que eu era pequeno, e devo ter ouvido centenas de vezes. Quando nasci, minha mãe ficou com a guarda, e meu pai me reconheceu como seu filho. Embora minha mãe, meu pai e eu vivêssemos separados, acredito que ainda tivéssemos um forte vínculo familiar. Meu pai assumiu total responsabilidade pelo meu sustento financeiro, incluindo minha educação. Era uma situação familiar um tanto única, mas me parecia normal, e ainda estou feliz com isso. Crescendo, eu sabia que ter pais que eram uma designer renomada mundialmente e um presidente de empresa era impressionante.
Quando criança, eu frequentemente viajava pelo mundo com minha mãe e, sendo filho de um presidente de empresa, frequentemente era chamado de filho do presidente. No entanto, isso levou as pessoas a desconsiderarem meus esforços, presumindo que meu pai facilitava as coisas para mim. Eu odiava essas acusações. Em algum momento, comecei a esconder as ocupações e o status dos meus pais, dizendo que eles eram apenas trabalhadores assalariados e uma dona de casa. Entrar na empresa do meu pai não foi por nepotismo, foi por mérito próprio. Inicialmente, não tinha intenção de me inscrever na Lana Corporation e planejava me candidatar a outra empresa, mas o centro de carreiras da minha universidade insistiu. Lana Corporation é uma empresa muito popular entre os alunos, sempre classificada entre as melhores em rankings de emprego. Tentei recusar educadamente, dizendo que preferia não, mas o centro de carreiras insistiu. Então, acabei me candidatando a uma vaga de vendas lá. Não esperava ser aceito e fui para a entrevista sem contar aos meus pais, apenas para ser surpreendido com a aceitação. Como tenho um sobrenome diferente do meu pai, presumi que ninguém na empresa soubesse que eu era filho do Sr. Fabian. Afinal, eu não havia contado aos meus pais. Isso significa que entrei por mérito próprio. Lembro-me de me sentir extasiado. Mais tarde, perguntei discretamente ao responsável pelo RH e descobri que minha habilidade de falar 4 idiomas foi um fator decisivo. De fato, durante a entrevista, eles ficaram surpresos. Isso foi graças a minha mãe me levar ao redor do mundo desde pequeno. Graças a ela, desenvolvi interesse em línguas estrangeiras e tive motivo para estudá-las. Então, decidi ingressar na Lana Corporation. Conheci meu pai pela primeira vez na cerimônia de entrada da empresa. Queria surpreender meus pais, então mantive desesperadamente minha oferta de emprego em segredo. Quando meu pai me viu na cerimônia, ele ficou tão chocado que me fez rir, e depois que acabou, ele veio até mim e perguntou animado: "Lucas, você está trabalhando aqui?" Eu não tinha ideia do que ele achava. Eu não esperava que ele perguntasse de forma tão casual, então respondi imediatamente: "Por favor, não vamos por esse caminho." Quando disse que, se as pessoas descobrissem que eu sou seu filho, isso tornaria o trabalho difícil, meu pai entendeu e concordou. "Estamos ansiosos para ver suas habilidades", disse ele, e nosso relacionamento permaneceu em segredo. Já se passaram 5 anos desde que entrei na empresa, e meus pais continuaram suas carreiras em união estável. Recentemente, meu pai foi diagnosticado com câncer. Quando recebeu o diagnóstico, chamou minha mãe e eu para uma rara reunião familiar. Meu pai, agora enfraquecido pela notícia, murmurou: "Estarei deixando este mundo sozinho." "Do que está falando?" "Somos uma família, você não está sozinho", eu disse. Minha mãe acrescentou: "Exatamente, temos sido uma família por anos, mesmo sem um certificado de casamento." No entanto, ele murmurou: "Mas em uma união estável, não somos legalmente uma família, e pode ser difícil até mesmo me visitar. Então, estarei sozinho." Enquanto eu me perguntava se isso poderia ser realmente verdade, me lembrei de ouvir que uniões estáveis não são reconhecidas legalmente como família, então nos hospitais não se pode assinar consentimento para cirurgias ou receber explicações sobre o estado de saúde de um paciente. Ouvi um suspiro profundo do meu pai. Estava claro pelo seu comportamento que algo não estava certo, e ver o pai assim parece ter convencido a mãe. "Tudo bem, vamos nos casar oficialmente. Não sou tão insensível a ponto de deixá-lo lutar contra o câncer sozinho." E assim, meus pais encerraram sua união estável de longa data e se casaram oficialmente. Além disso, minha mãe disse: "Estou envelhecendo e tenho pensado em diminuir um pouco meu trabalho. Decidi mudar minha base de operações para cá." Meu pai se animou com isso e disse alto: "Então, vamos morar juntos." Minha mãe também concordou, dizendo: "Bem, já que não tem jeito." Assim, depois de cerca de 30 anos, meus pais começaram a viver juntos. Depois disso,
O pai estava radiante e estava de alto astral todos os dias. Tendo morado sozinho desde que me formei na faculdade, decidi me mudar para a casa dos meus pais, considerando isso uma oportunidade. Não perguntei quanto tempo meu pai tinha deixado, mas pensei que seria bom se isso o animasse um pouco e passar um tempo em família no fim não seria tão ruim. Enquanto nos preparávamos para morar juntos, fomos ouvir sobre a cirurgia para o câncer do pai. E lá ouvimos algo inesperado. Acontece que o câncer do pai era estágio 1, câncer gástrico em estágio inicial, algo que poderia ser facilmente removido com cirurgia endoscópica. A possibilidade de metástase e recorrência era extremamente baixa, e não era imediatamente ameaçadora à vida. Ele já havia sido informado e consentido com a cirurgia endoscópica. Ao ouvir isso, minha mãe ficou furiosa, dizendo: "Esse homem me enganou." Enquanto eu também me sentia enganado, vendo meu pai tão feliz vivendo com minha mãe, e minha mãe parecendo aproveitar o tempo juntos, me fez pensar que talvez fosse para o melhor. Foi um movimento bastante decidido, mas eu não tinha percebido que meu pai era um estrategista tão habilidoso. Depois de se casar, meu pai estava extasiado, contando para todos que finalmente podia viver com sua família. Só eu sabia que os pulinhos alegres que o Sr. Fábio andava pelo escritório, que causaram rumores sobre o grande desempenho da empresa, na verdade eram porque ele estava radiante por finalmente viver com minha mãe. O motivo de eu ter tirado 3 dias de folga era para me mudar para o novo lar da família. Eu tinha tirado a licença depois de discutir com o Lécio, e depois de falar com o Diogo, como se estivesse aconselhando-o, meu pai disse: "Eu posso não ser a pessoa certa para falar, mas parece que você é um pai muito amoroso, não é mesmo? Entendo valorizar sua filha, mas tomar uma decisão tão unilateral de demitir alguém é um pouco demais, não é? Você não deveria ter esse nível de autoridade em decisões pessoais, mesmo sendo vice-presidente." Diogo ficou sem palavras. Depois, olhando para Laiane, que estava parada atrás do Diogo, com a cabeça baixa, meu pai disse: "A filha do Diogo é você, Laiane?" Ela levantou o rosto como se estivesse assustada. "Tem alguma coisa que você quer dizer? Agora é a hora de falar, se tiver." Quando falou com tanta gentileza, Laiane pareceu um pouco perturbada a princípio, mas depois, como se estivesse decidida, levantou o rosto. "Eu realmente queria ser atriz. Eu fazia parte de um grupo de teatro e estava correndo atrás desse sonho. Mas meu pai não entendia e continuava dizendo para eu largar essa trupe sem sentido e parar de perseguir sonhos bobos. Eu não queria desistir da atuação, então continuei nisso, mas então ele começou a assediar a trupe. Depois de pedir repetidamente para ele parar, ele disse: "Desista dessa trupe ridícula e junte-se à nossa empresa", e eu paro. Então, não tive escolha a não ser desistir. Entrei em uma empresa, mas pensei que, se fosse demitida, poderia voltar a atuar novamente, então queria ser demitida rapidamente. Então você estava apresentando um desempenho abaixo do esperado, não é? Meu pai perguntou. Diogo então gritou: "Você ainda está dizendo isso? Pare de perseguir sonhos tão tolos. Você só precisa ouvir o que eu, seu pai, digo." O Sr. Fábio interveio calmamente. "Entendo como você se sente. Afinal de contas, somos pais. Não queremos que nossos filhos assumam um emprego instável como atuação, e entendo por que você toma medidas tão drásticas se eles não desistirem. Se meu filho dissesse o mesmo, eu poderia fazer o mesmo. Mas as crianças não são nossas posses. Entendo sua preocupação e carinho, Diogo, mas acho que a forma como você está protegendo está errada. Laiane já tem 20 anos e deveria assumir a responsabilidade por sua própria vida." O Sr. Fábio, meu pai, falou firmemente, mas de uma maneira que parecia aconselhar Diogo. Diogo ficou sem palavras. E finalmente meu pai disse: "Diogo e Laiane, vocês dois estão em prisão domiciliar pelos próximos 3 dias. Usem este tempo para ter uma discussão adequada." Depois ele adicionou:
tenho uma reunião para comparecer agora. Até logo, filho, e saiu. Eu estava pensando em ir para o meu departamento em breve, mas antes disso, senti que precisava dizer algo para Laiane. Entendo sua situação, mas você percebe que o que fez não é aceitável como um adulto trabalhando, certo? Se você quisesse ser demitida, poderia ter havido outro caminho. Sinto muito, ela foi capaz de se desculpar corretamente. Quero que você se desculpe não só comigo, mas com outros colegas, Lécio e nossos clientes, especialmente César. Vou pedir desculpas, disse Laiane sinceramente, e eu respondi. Tudo bem, por favor, faça isso. Eu suspeitava que você poderia estar apresentando um desempenho abaixo do esperado de propósito. Seu trabalho foi realmente feito rapidamente, e você foi rápida em aprender outras tarefas. Aliás, Laiane, perseguir seu sonho de atuar é algo que pode ser conciliado com o trabalho, né? Laiane foi pega de surpresa com minha pergunta. Quero dizer, se você estava fingindo ser ruim no seu trabalho, isso significa que você também poderia fazer o oposto. Ouvi dizer que é comum para atores terem um emprego diurno separado. Talvez seja algo que você também poderia fazer. É apenas minha opinião pessoal, mas espero que você considere. Não tenho certeza de quanto minhas palavras ressoaram com ela ou o que ela decidirá fazer, mas espero que Laiane encontre um caminho com o qual esteja verdadeiramente satisfeita. Enquanto eu me dirigia para o meu departamento depois dos 3 dias de prisão domiciliar, Laiane retornou ao trabalho com uma expressão clara e brilhante. Ela disse: tive muitas discussões sérias com meus pais. Vou conciliar meu sonho e meu trabalho. Além disso, peço desculpas a você, dizendo que sinto muito por tudo. Vou trabalhar duro a partir de agora, então, por favor, me guie novamente. Depois, Laiane foi ao redor se desculpando com todos em nosso departamento e outros, e planeja se desculpar com César amanhã. Ela já marcou um compromisso. Estou planejando acompanhá-la. Ela também conseguiu retornar à sua trupe de teatro e planeja participar de suas atividades depois do trabalho e nos fins de semana. As coisas podem ficar um pouco agitadas, mas desde que tive a oportunidade de ingressar nesta empresa, farei o meu melhor, disse Laiane, parecendo mais vibrante do que antes. Diogo também se desculpou diretamente comigo, dizendo: sinto muito. E parece que as discussões dentro da família Fagundes levaram Diogo a perceber que ele tinha sido muito superprotetor. Depois de ouvir as palavras do Sr. Fabian, decidiram dar um pouco de espaço um ao outro, e Laiane, que morava em casa, decidiu começar a morar por conta própria, enquanto Diogo se ofereceu para ser transferido para uma subsidiária. A transferência de Diogo foi aprovada, e ele se mudou para a subsidiária em uma semana. Laiane está atualmente procurando um lugar para morar. Toda vez que volto para casa, sou recebida com: como foi seu dia? O que me faz pensar que receberei ligações diárias se começar a morar sozinha, disse ela rindo. Na verdade, comecei a receber e-mails diários de Diogo perguntando como está o trabalho de Laiane, mas estou pensando em manter isso para mim. Pessoalmente, acho gratificante ver Laiane crescer dia a dia em seu papel. É gratificante ensinar alguém a aprender, e, de certa forma, tornou-se de conhecimento comum na empresa que sou filho do Sr. Fabian. Mudar meu sobrenome para Fabian pode ter contribuído para isso. O fator decisivo provavelmente foi aquela conversa com Diogo e outros no hall de entrada, que foi ouvida por funcionários que passavam. Há até rumores de que eu possa me tornar o próximo presidente. Parece mais um dos atos deliberados do Sr. Fabian. Também há um boato de que o Sr. Fabian está desempenhando o papel de presidente para preparar a posição para mim. Quando perguntei ao meu pai, ele apenas sorriu e eu disse que não tenho intenção de me tornar presidente. Estou até considerando pedir uma transferência para outro lugar. Esses são os tipos de dias que estou tendo. Assim como Diogo queria proteger Laiane, acho que é natural para qualquer pessoa querer proteger seus entes queridos, mas se você abordar isso da maneira errada, não só sua intenção não será transmitida, mas também pode levar a mal-entendidos.
Isso me fez pensar sobre como é importante proteger as pessoas importantes para mim. Discutir os pensamentos um do outro é crucial. Isso me fez pensar novamente sobre a importância de valorizar meus pais. A história de hoje chegou ao fim. Não se esqueça de comentar qual lição você tirou dela. Também deixe um like no vídeo, e se inscreva para não perder os próximos vídeos. E se você quer conhecer o final da história do homem que foi demitido injustamente antes de uma apresentação importante no trabalho, mas viu uma reviravolta chocante em sua vida, clica no vídeo que está aparecendo aí na tela. Te vejo nessa história, grande abraço.